Bom, uma das partes que eu tenho a impressão que pode ter ficado faltando na sua turma foi a parte que trata da questão da fachada, da portada da fachada. A portada é todo o entorno, a decoração em volta da porta de entrada da igreja, tá? Então eu vou começar a falar aqui, provavelmente daqui a pouco eu faço a edição indo para uma outra imagem ali que eu vou tirar do computador, e aí se você reconhecer e você entender que você já viu o que eu já falei, o que eu estou falando aqui, desculpa, no vídeo, em sala de aula, então você vai pular esse vídeo, combinado? Então é o seguinte, ó, existe um recibo a respeito desse trabalho, do desenho, do risco que eles chamam, né, que é o projeto, dessa portada, e esse recibo diz que o Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, recebeu por ter feito esse trabalho, por ter executado esse trabalho. E aí o que acontece? É importante entender que existem registros da possibilidade de o Aleijadinho ter ido até a cidade do Rio de Janeiro, e lá na cidade do Rio de Janeiro ele foi até uma igreja lá, que tinha acabado de receber uma portada barroca portuguesa, feita inclusive em Portugal, com uma pedra que é um tanto quanto comum lá na região de Portugal, chamada de pedra de Liós. Então ele vai até essa igreja, ele vai ver essa portada, ele vai ficar bastante impressionado com o que ele viu, e aí ele voltando para Ouro Preto, ele vai receber essa encomenda desse trabalho da portada da igreja de São Francisco de Assis, que é a obra do Passo que a gente está falando, e ele vai resolver que ele vai fazer algo mais ou menos inspirado naquilo lá. No vídeo vocês vão ver que uma portada não é muito parecida com a outra, mas dá para entender, ele não está copiando, ele está fazendo uma espécie de inspiração, né, uma liberdade, digamos assim, criativa, em cima do que ele conheceu, do que ele enxergou lá, e a partir dali então ele vai estar trabalhando o trabalho dele, colocando a cara dele, que acho que essa é a parte mais importante. É importante entender que essa porta do Rio de Janeiro é, de certa forma, importante, porque ela tem a cara do barroco europeu, mesmo que sendo português, porque é menos distante, digamos assim, é mais distante, digamos assim, desses centros mais tradicionais, como a Itália, a França e tudo mais, mas não deixa de ser interessante, porque é algo que veio diretamente pronto de lá, né? Quando a gente pensa aqui no Brasil e entende essa pedra de Liós, assim como acho que eu já conversei alguma coisa a respeito disso com vocês, em relação ao mármore, o Brasil não vai ter nem a pedra de Liós, e nem vai trazer isso para cá, não tem o menor sentido, e nem tem o mármore, e nem vai trazer o mármore para cá. Então o Aleijadinho vai trabalhar na igreja lá de São Francisco de Assis com a chamada pedra sabão, que é uma pedra que é muito comum lá naqueles córregos de lá, tá? Aí desse portal, dessa portada, fica melhor dizer assim, que o Aleijadinho vai fazer, é importante vocês ficarem ligados. Eu preciso estar olhando para o computador toda hora para eu poder entender o que eu estou falando, que depois eu vou fazer a mescla das imagens, tá? É importante vocês entenderem que ele vai trabalhar com essa pedra lá da região de um jeito que ela fique muito bem acertada. É o serviço chamado de serviço de pedraria, tá? Quando se faz a talha na madeira, então está fazendo a talha, né? Quando está fazendo o serviço de esculpir em pedra, então a gente vai chamar de trabalho em pedraria, tá? Então ele vai fazer esse serviço da pedraria. Nesse serviço da pedraria a gente vai ver muita curva e contracurva, a gente já conversou um bocado sobre isso. Isso é uma das mais importantes características do barroco na questão da decoração das igrejas, né? E vão acontecer muitos elementos ligados a guirlandas, a fitas esvoaçantes, e naturalmente também, velho, não há como negar, vão ter os chamados brasões. Tem um brasão da coroa portuguesa, nesse portal especificamente, e tem um brasão dos chamados franciscanos. Vale entender que no brasão dos franciscanos, vocês vão ver daqui a pouco nos detalhes aí, eu vou colocar, existe 5 orifícios de onde sai sangue. E essa ideia desses orifícios minando sangue faz direta relação com o São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é um dos primeiros santos católicos que começa a demonstrar as chamadas estigmas, ou as chagas, que são as feridas que Cristo teve quando ele estava lá crucificado. Então começam a surgir espontaneamente na cabeça do católico, entendam, isso vai ser entendido como milagre, as feridas dos pregos nas mãos e nos pés do São Francisco de Assis, e na lateral direita vai surgir uma perfuração que começa a sangrar, e quando essa perfuração acontece, porque é um processo que exige tempo,
ele entende que ele está perto de morrer e ele começa a dar os encaminhamentos finais, aquilo que ele quer deixar como obra. Então, essa história do São Francisco de Assis, é óbvio, ela não podia deixar de estar aparecendo na igreja de São Francisco de Assis, não teria o menor sentido, né? Então, o brasão dos franciscanos tem esses 5 furos justamente para fazer relação direta a essa questão das estigmatas ou das estigmas, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês aí no vídeo, vai ficar fácil de entender, e aí eu vou terminar por aqui para a gente poder passar para outra parte que eu vou citar já já. Um abraço.